fato de tanques mais profundos terem essa menor concentração de oxigênio na parte mais profunda e, consequentemente, a gente ter uma chance muito grande de, a gente chama esse termo de estratificação de coluna de água, que é o quê? Nada mais é do que eu ter colunas de água sendo formada, como camadas de água sendo formada, com diferentes concentrações de oxigênio, com diferentes temperaturas de água, com diferentes espécies de micro-organismo vivendo nessas colunas de águas distintas. Isso faz com que essas colunas sejam diferentes, consequentemente, a chance de eutrofização é muito grande. O que é a eutrofização? Aquela coluna de água que está mais próxima da matéria orgânica, que eu tenho baixa concentração de oxigênio, ficar altamente poluída, né? Poluída, assim, eu coloco entre aspas, porque não é poluída, né? O processo bioquímico de dentro da água mesmo. Isso faz com que os peixes, mesmo que você tenha a profundidade de água, os peixes não fiquem naquela camada mais profunda. Então, isso é muito ruim. Você tem uma água de má qualidade lá no fundo, você tem chances maiores de ter eutrofização de água, chances maiores de ter água de baixa concentração de oxigênio, e é justamente a camada da coluna d'água que vai estar diretamente em contato com a matéria orgânica, né? Então, logo uma coluna de água ali, uma camada de água mais contaminada, mais suja, mais poluída, tá? Então, esses são algumas dos fatores aí que a gente precisa levar em consideração em relação a tanques com profundidades muito grandes. E que profundidades grandes são essas que eu estou falando? Profundidade de 2,8 metros, 3 metros, 3,5 metros, 5 metros, 6 metros, que acontece em represas nativas, por exemplo. É comum isso acontecer. Olha outra coisa que pode acontecer em tanques profundos que não acontece em tanques rasos. Ter inversão térmica. O que é o processo de inversão térmica, né? É eu ter uma camada de água mais profunda com temperaturas mais altas, ou seja, uma temperatura mais quente, e eu ter uma chegada de uma baixa temperatura, uma chegada de uma estiagem, de um frio aí repentino na tua região, consequentemente a camada do ar atmosférico fica mais fria. Com isso, a água da superfície fica mais fria. Água mais fria, assim como o ar mais frio, ele desce porque ele é mais denso, ele é mais pesado. E a água mais quente, como o ar mais quente, né? O ar atmosférico, quando ele está mais quente, ele sobe. Com isso, dá essa inversão térmica da coluna d'água por conta de diferença de temperatura. E nessa subida da água mais profunda, mais quente, para a superfície, tende a trazer todos os compostos ruins, né, que estão contaminando ali aquela coluna de água mais profunda para a superfície. É, inclusive, um dos fenômenos que causam mortalidade de peixes em massa em grandes reservatórios de PCHs, onde tem tanques redes instalados, né? Quando não tem esse monitoramento da qualidade de água, quando os tanques redes estão instalados em lugares onde não se tem essa boa movimentação da água do fundo. Todos esses são fatores que influenciam diretamente na baixa produtividade da tua piscicultura, consequentemente, no faturamento, e se você quer ter aí um faturamento de R$125 mil, se você vai ter mortalidade de peixe, a chance de você conseguir faturar mais é muito menor. Então, todos esses pontos negativos que a gente tem em tanques de profundidade muito grande, nós não temos em tanques rasos. Tanques aí de 1,8 metros, 2 metros, até 2,5 metros, a gente não tem esses problemas. Na contrapartida, né? Quais são os benefícios de eu ter um tanque mais profundo? Né, de tanques com maior profundidade, aí 3 metros, 6 metros, represas nativas, inclusive, né? Primeira delas, se você tem um tanque, uma represa, que você não tem volume de renovação de água, e é uma região onde você tem período de seca, onde inevitavelmente você vai ter maior perda de volume de água
por infiltração, por evaporação, por exemplo, porque você não tem, porque está no período da seca mesmo, ter um tanque mais profundo garante que você tenha água até um mínimo de nível ali até passar todo o período de seca. Né? Então, por exemplo, você tem lá 5 metros de profundidade, tem 5 meses de seca na tua região, e você sabe que a evaporação é muito grande, e ao longo desses 5 meses você sabe que perde 1 metro de profundidade de água, né? Sei lá, 80 centímetros. Então, estou jogando números bem aleatórios aí para você entender que, nesse caso, ter profundidade justifica para que você não fique sem água, né? E é claro que esse sem água que eu falo não é assim, só ter 20 centímetros de água. Não, você precisa ter aí pelo menos, na parte mais rasa, ter pelo menos 50, 60 centímetros, 1 metro de profundidade na parte mais rasa, e aí na parte mais profunda, 1,5 metro, 1,8 metro. Tá? Então, se você tem um tanque mais profundo, isso garante que mesmo que você não tenha água entrando, mesmo que você não tenha água de chuva, você consiga manter esse volume, o nível da água do teu tanque ao longo de todo o ciclo, mesmo sem ter água entrando ali dentro. E a outra questão que a gente tem em relação a tanques profundos, que é uma vantagem também, é para lugares onde para tanques onde você tem infiltração muito grande, ou seja, solos, né, com baixa concentração de argila, com baixo perfil de argila ali, também vão ajudar você a segurar mais essa água quando você passa por esse período de seca. Seja independente se você trabalha com renovação de água a safra toda, por exemplo, né? E só no período da seca você não tem água entrando, ou se você trabalha o tempo todo com o tanque sem a água, zero de água, só mantendo com água de chuva. Então, aí também, de novo, você tem um período de seca, com esse tanque mais profundo, isso vai fazer com que você consiga manter a água. Claro que nos dois casos, né, para os dois casos aí que eu falei, se você não souber fazer toda a estratégia de controle de qualidade de água ao longo do ciclo de produção, independente se o tanque é raso, independente se o tanque é fundo, você não vai ter os resultados financeiros que eu falo para você que são possíveis. Você quer faturar 125 mil reais? Se você quer faturar 125 mil reais sem precisar investir em tecnologia, como eu estou falando, não é faturar 125 mil reais ao longo de 3 anos, não, é faturar 125 mil reais em uma safra. Então, qual é a tua safra? Sua safra é de 6 meses? Sua safra é de 7 meses? É de 9 meses? Porque isso vai depender de região para região e de espécie que você está produzindo. Mas é possível ter esse faturamento, desde que você entenda a profundidade do tanque é importante, porque você conhece, né, sabe, usando a profundidade correta, e desse ponto, qual é a ideal? Se você tem perfil de solo que segure água o suficiente e água que você não precise acumular ao longo de um período de seca, a profundidade ideal é de um tanque de, no máximo, na parte mais profunda, 2,5 metros, no máximo. Agora, Soraya, eu já tenho um tanque, eu já tenho uma represa aqui na minha piscicultura que tem 3 metros, tem 5 metros, tem 6 metros de profundidade, tem 8 metros de profundidade. Você está querendo dizer que eu preciso aterrar o meu tanque? Muito pelo contrário, né? Aí é que está o pulo do gato. Você precisa ainda mais entender sobre toda essa dinâmica para manter a qualidade de água boa, para que isso não venha prejudicar você lá no teu ciclo de produção. A piscicultura ela vai em lugares onde nenhuma outra atividade vai, em área alagada, né? Onde você tem ali água disponível, próximo de áreas onde você tem captação de água, que você não pode entrar com nenhuma outra atividade. Então, com isso, se você já tem uma estrutura com profundidade, um tanque, uma represa com profundidade aí na tua propriedade, na tua piscicultura, você não vai aterrar. Pelo amor de Deus, você vai usar a estrutura que você já tem.
Mas aí é que está o negócio. Quando eu falo que não existe receita para piscicultura, é isso. É você entender que a gente tem prós e contras, tem benefícios e tem vantagens e desvantagens de cada sistema, de cada profundidade, de cada tamanho de tanque, e que sabendo disso, conhecendo a tua condição, a tua piscicultura, a tua situação, você saber usar isso a teu favor para faturar os R$ 125 mil.